Bom, meu nome é Elisângela Corrêa da Costa, sou da cidade de Mogi das Cruzes, tenho 44 anos e antes de eu vir para a BM Vagas, eu estava como diretora de operações numa empresa de tecnologia. Eu já estava nessa empresa há uns 3 anos, comecei até como analista, virei gestora de RH e depois fui convidada a assumir o cargo de diretora de operações, a primeira diretora da empresa, mulher, né, porque haviam outros diretores, é uma empresa de tecnologia, então, empresa de tecnologia é majoritariamente masculina, e aí foi um marco para mim, também para as pessoas, e as mulheres da empresa até viram nisso inspiração, eu abrindo o caminho para elas, porém, no início desse ano, mudou a controladora, que era uma empresa que tinha uma controladora americana. Eles saíram e a empresa buscou uma nova parceria, uma outra empresa aqui no Brasil. E nesse momento, eles precisavam direcionar algumas lideranças para algumas frentes. E nesse momento, eles me convidaram a assumir a área de pré-vendas, que não era uma área que eu estava acostumada. Não que para mim não fosse um problema, até porque, como diretora de operações, eu também cuidava da área comercial, de sucesso do cliente. Porém, naquele momento, eu vi o seguinte: bom, vou ter que assumir esse novo desafio, nesse momento da minha vida, que eu queria era me desenvolver melhor dentro daquilo que eu já estava fazendo. Então, se fosse para assumir um novo desafio, eu gostaria que fosse naquilo que de fato eu almejo, né? Então, assim, ter que recomeçar um novo projeto aos 44 anos, e aí eu revi, pensei muito e achei que era o momento de tomar uma decisão. Ou eu vou ter que despender a minha energia para aprender algo totalmente novo dentro de um mercado novo, de um novo setor, um novo segmento, ou de repente aquele momento é eu tomar minha decisão, de despender energia naquilo que de fato acredito. E eu não estava procurando empreender, eu comecei a procurar por vagas de trabalho. Porém, eu conversei com meu marido, porque eu sei que onde eu vou, onde eu entro com a mentalidade de dono. Eu já quero ir ali, fazer a diferença, fazer acontecer. Foi daí que também deu um start. Bom, já que você está recalculando a rota, né, está mudando todo o rumo, já está pensando numa transição, que tal pensar já em assumir o teu próprio negócio, já que a sua postura é de dona. E aí, isso eu mesma, né, me conhecendo. Então, eu vejo a importância do autoconhecimento. Naquele momento, eu falei, então, deixa eu dar uma pesquisada. Assim, o meu primeiro estágio foi dentro de uma franqueadora. Então, eu lembro de estrutura que tinha de franquia, do apoio e tudo mais. Eu falei, deixa eu pesquisar a franquia. E foi daí, 20 dias depois de eu ter pedido a minha demissão, ali estava cumprindo o aviso prévio, eu me deparei com uma matéria da Exame e vi ali uma franquia de RH. E para mim era inusitado. Eu falei, gente, eu nunca vi franquia de RH. E como que é isso? Foi daí que eu pesquisei e me deparei com a BM Vagas. Eu falei, gente, não é possível, isso daqui é muito, muito de Deus. Então, vamos entender do que se trata, né? Então, foi daí que eu tomei a decisão de pesquisar melhor, ao invés de buscar uma recolocação no mercado como funcionária, de repente arriscar investir num negócio próprio. Uma das questões que chama muita atenção na matéria da Exame são as franquias acessíveis, né? A questão de valores. Isso já é um ponto, porque quando você está num processo de transição, você tem essa preocupação de investimento, né? Outra questão que estava ali era o retorno. Eu falei, gente, o tempo de retorno ali de 3 a 6 meses é extremamente provocativo isso em relação às outras franquias. E o modelo. Então, quando eu vi que era uma franquia de recursos humanos, que é algo que eu já tenho de conhecimento há 20 anos, e quando eu decidi sair da empresa, eu falei que era justamente o meu discurso lá. Eu sou de pessoas, eu quero trabalhar com pessoas, então a área de pré-vendas ali, eu não necessariamente eu ia trabalhar mais com processos do que com pessoas, apesar de ter contato com algumas pessoas, mas eu queria trabalhar com RH, recursos humanos. Então, me chamou muita atenção por isso, por esse match. As outras tinham ali algumas questões, mas o valor de investimento, o tempo de retorno e a proposta, né? A proposta da BM. Então, aí eu fui atrás do site, fui pesquisar, aí eu entendi os valores,
da BM, vi vídeos da Betânia e assisti um podcast dela falando da BM Vagas. Eu achei sensacional que tinha um match muito forte em relação aos valores e princípios, né, da BM Vagas, e eu me identifiquei logo de cara. Então, foi dali só me aprofundando para decidir me tornar franqueada da BM Vagas. Eu comecei a conversar com a Sara, ali do comercial, ela foi me trazendo muitas respostas para as minhas dúvidas. Eu vi, ela me apresentou alguns vídeos e depoimentos de franqueados, e eu fiquei, bom, será que é tudo isso mesmo? E ali mesmo, quando eu pedi para ela, bom, gostaria de conhecer a matriz da empresa ali em Ouro Fino, ela prontamente se disponibilizou para agendar uma reunião presencial com a Betânia e com o Cássius, e eu fui com meu marido no dia 13 de maio. Foi bem bacana ali o que era uma reunião, para ser uma reunião curta, acabou a gente trocando muita ideia. Foi mais uma reafirmação ali do que eu já acreditava. E desde então, né, para a assinatura do contrato, todo o suporte. E aí a minha surpresa quando assinei o contrato, que aí veio um grupo da minha unidade, com apoio ali no marketing, então do Cássio ali como diretor de operações, então até da própria Betânia, esse acesso muito próximo. Então, ter conhecido a plataforma da BM Vagas, desde a incubadora ali, você faz todos os cursos e assim, eles elucidam muito como que funciona a operação no dia a dia, facilitou demais para eu entender a cultura. Então, naquele momento, virou a minha chave, eu imergi totalmente ali, né, no mundo, na cultura da BM Vagas, e no dia a dia todo o suporte, todas as dúvidas eu mandava no grupo, vocês respondiam. Ter essa rede de apoio de vocês, esse back-office fantástico, saber que eu não estou começando do zero, então todo o material de marketing já está pronto, propostas, apresentações, está ali, preciso de um modelo de contrato, está aqui, como é que eu falo com o financeiro para tem isso daqui, se eu for conversar com o cliente, eu preciso negociar o modelo do contrato, o modelo financeiro, né, o plano ali de pagamento, não, você tem abertura para fazer isso, então ter toda essa flexibilidade, todo esse back-office, para todas as dúvidas, existe toda uma rede de apoio, para mim foi assim, extraordinário, e foi surpreendente, porque como eu mencionei, eu já trabalhei numa franqueadora muitos anos atrás, era americana, inclusive, cheia de processos, de manuais e tudo mais, mas era isso, dava para o franqueado, leia os manuais, e aí meio que era o franqueado se virar. Aqui não, aqui você tem, além de ter um EAD fantástico, estruturado, você conta com um time ali real, não é um chatbot, não é uma IA, apesar da gente também estar atendendo nesse sentido, né, para apoiar, né, no contato, ali no suporte de dúvidas mais frequentes, rotineiras do franqueado, existe esse suporte extraordinário que foi surpreendente para mim. Hoje é dia 19, ainda não completou 3 meses que eu tenho de franquia, tá? Vai completar dia 26 agora de agosto, que eu adquiri a franquia dia 26 de maio. Eu percebi uma preocupação genuína da Betânia de que os franqueados ganhem dinheiro, tenham essa independência financeira. E isso vai de acordo com as sementes que a gente planta. Então, agora a gente está semeando, né? Eu, graças a Deus, consegui fechar bons contratos já no mês seguinte, ali, assinei o meu primeiro contrato no final de junho, já no início de julho já estava com um faturamento bem interessante, bem bacana, que se segue agora nesses 3 meses, graças a Deus, ali também esforço, a importância do network, do apoio de vocês, isso também foi um diferencial, porque a BM conta com as verticais, né, tem estágio, tem mão de obra temporária, então todas essas verticais são serviços que complementam, e que não necessariamente eu preciso ser expert naquilo, né, você já tem essa oferta, e a gente, como franqueado, leva isso para o cliente, vende e tem a nossa parte sobre a venda. O que eu espero, né, eu tenho agora me policiado como gestora, então eu tenho discutido muito com a Betânia, sobre os 4 pilares ali para um bom franqueado ali, que a gente vê os pilares, né? Ter gestão financeira, gestão de processos, gestão de pessoas, gestão comercial. Então, estou justamente nesse desafio de conseguir equalizar esses 4 pilares.
Para o quê? Eu quero, de fato, ser uma empresária, uma empreendedora de sucesso dentro da rede. Ser uma referência, de fato, em faturamento, em qualidade de vida, oferecer isso para minha família também. Que a gente, às vezes, patina, e eu sei que essa independência a gente não tem quando a gente é colaborador, né? A gente tem o nosso teto ali de salário, óbvio que a gente vai trabalhando para poder ser promovido, mas não naquela coisa que, de fato, eu, como empresária, vou conseguir a partir do meu esforço, né? Então, eu me imagino daqui 3 anos, hoje eu sei que eu já até alcancei o ranking de primeiro lugar agora no mês de julho, que já foi surpreendente para mim. Então, e eu quero que todos os franqueados passem por essa experiência que é extraordinária. Mas eu quero, de fato, alcançar números que eu não, assim, nem cogitaria se eu fosse colaboradora numa empresa. Quero ter minha independência financeira a ponto de ter liberdade para nas férias da minha filha poder viajar com a minha família, poder ter o meu tempo de tranquilidade. Então, eu estou me esforçando agora, dedicando um tempo para estruturar a minha gestão, porque eu sei que existe uma empresária de sucesso, Elisângela, lá no futuro, que está só esperando esses meus passos agora para que eu possa alcançar, né? Então, essa referência, ser uma referência mesmo, ser uma unidade de referência na rede da BM Vagas. E o que eu espero da BM Vagas, que eu tenho visto muito, é esse investimento na marca, né? Ter essa marca forte. Quando eu conheci a BM Vagas, eu não sabia, não conhecia a BM. Eu falo, poxa, BM Vagas eu não conheço, como é que é isso, né? E aí, eu entrando na BM, eu percebi a importância e a necessidade, né, que existe, né, a importância que vocês dão de promover a marca BM Vagas nacionalmente, agora estão falando até internacionalmente, então é bem bacana isso. Contrataram uma empresa forte agora, né, uma agência forte para dar esse apoio na divulgação da marca, no fortalecimento. Eu imagino aí que em poucos meses a BM Vagas vai sair do momento que ela está agora para um novo patamar de mercado, e é isso que eu espero de fato, eu bater na porta de um prospect, de um lead ali, falar da BM Vagas, não, vamos aqui, vamos sentar, porque eu já conheço, já ouvi falar, é isso que eu espero. Esse crescimento da rede, da gente estar posicionado em diversos municípios, então quanto mais franqueados virem, é mais força para a nossa marca. Super valorizo essa visão da Betânia, de em 2032, se eu não me engano, é isso? Chegar a 970 franquias, eu tenho até esse número comigo. Então, vamos juntas, é isso mesmo. Até porque aqui não existe esse grau de concorrência, né? Ah, se entrar mais franqueado, será que eu perco o mercado? Não, tem mercado para todo mundo e muito mais. Então, é isso que eu espero da BM, o fortalecimento da marca, e isso vai favorecer o crescimento do meu próprio negócio aqui dentro. Às vezes é uma pessoa que está no processo de transição, de carreira, às vezes é uma pessoa que quer, de fato, já passou por fracassos como empreendedor e quer pensar numa franquia, já passou por uma franquia, não deu muito certo, será que essa faz sentido? Quer sair, por exemplo, de uma rotina presencial para algo mais de home office, para estar mais próximo da família? Então, a gente vai acabar se deparando com inúmeros cenários, inúmeras pessoas, inúmeras necessidades. O que eu diria é pesquise, converse com o pessoal, né? Converse com o pessoal do comercial com quem você está falando, exponha as suas necessidades. O que eles falam é plena verdade. Não é aquela coisa, aquele papo comercial porque eu quero vender. Uma das coisas que eu tenho assim escutado muito de franqueados que estão também nessa, não potenciais franqueados que estão entrando, né? Estão ainda naquela dúvida, vou, não vou. Será que não é mais uma pegadinha porque o que eles querem mesmo é vender franquia? E se não der certo, tudo bem? Não. Isso eu falo por experiência própria aqui dentro. Há uma preocupação genuína de que o franqueado cresça, e cresça muito, e cresça de uma maneira ilimitada. Não tem teto para você crescer. O teu teto é o tamanho do teu esforço para fazer acontecer, o tamanho da tua coragem de dar os primeiros passos. Então, assim, se for esse o receio, venha sem medo, ou venha com medo mesmo, não tem problema, que a gente vai desmistificando isso no caminhar, e vocês vão contar com o suporte da rede, você não vai estar sozinho aqui.
Apesar de vocês contarem também com um back-office fantástico aqui, da própria Larissa, que está falando aqui comigo, por exemplo, no marketing, tem a Lana, tem a Thalita, tem a Stephanie, enfim, podem ser que sejam outras e novas pessoas, porque as pessoas que estão aqui agora ocupem outras posições, inclusive. Existe a rede de franqueados, então a gente tem a Weekly do Foco Comercial de quarta-feira, que é onde a gente compartilha e também aprende muito sobre a questão do comercial, quais são os nossos desafios, quais são as nossas dores e como a gente faz para superá-las. Na Weekly de sexta-feira, a gente tem ali com todos os franqueados para a gente sempre aprender algo novo, sempre compartilhar algo novo, né? As vitórias, isso é muito importante, ou mesmo aqueles momentos de ansiedade, como é que a gente faz para lidar com isso. Eu só pulei de segunda-feira, tem a Weekly de segunda-feira dos Headhunters ali, para que eles também possam superar desafios. Então, problema com falta de candidato qualificado, como é que a gente lida com isso? Então, a gente discute muitos desafios de mercado, mas a gente não lida com isso de uma maneira isolada, de uma maneira sola, né? Como que eu poderia dizer? Não é sozinho. Então, a gente passa por isso como um grupo, uma força do grupo, a força da rede, de fato. Então, assim, se você está com medo, pode vir com medo mesmo, que a gente vai transformar esse medo em coragem para você dar os seus próximos passos, né? A gente está te esperando aqui para fazer parte da BM Vagas.